Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu e podermos, ó Deus, estar nesta tarde na Tua presença, cultuando o Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas que foram recolhidas e que seja aplicada da melhor forma, da melhor maneira possível. Também apresentamos o servo, o irmão Everton, que vai estar transmitindo a Tua palavra nessa noite aos nossos corações, e que não seja ele, ó Deus, simplesmente, mas que o Senhor possa estar iluminando o seu coração, a sua mente, para que a vontade do Senhor possa ser realizada nessa noite para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, diferente de quando nós entramos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. No mês das crianças ainda, nossos pré-adolescentes que fizeram o culto junto com a Ada, com o Lucas, e é bênção de Deus para as nossas vidas, né? Então nós vamos continuar a série que o pastor vinha trabalhando, por conta do problema da voz dele. Nós estamos aqui hoje, né? De um berço humilde, o tema da mensagem, a Salvador do mundo, né? Esse é o tema da mensagem. De um berço humilde a Salvador do mundo. Deixa a sua Bíblia aí, irmão, quem trouxe Bíblia, quem trouxe no celular aberta, o Evangelho que Marcos escreveu, né? Evangelho que Marcos escreveu aí, deixa aberto no capítulo, no capítulo 15, a gente vai fazer um panorama assim geral sobre o capítulo, quer dizer, o Evangelho de Marcos, quase todo, e se der tempo a gente entra em Romanos capítulo 3, que é a mensagem sugerida, mas como o título é de um berço humilde a Salvador do mundo, a gente vai trabalhar com um dos evangelhos hoje, né? O Evangelho de Marcos tem como um dos temas o sofrimento de Jesus, o Messias humilhado. Então, o evangelho que é propagado hoje, nacionalmente, é o evangelho do triunfalismo, né? Onde os pregadores das multidões vêm pregando que o triunfo é carnal, físico e no tempo exato. Mas o tema da mensagem é redenção cósmica ao Logos, o Logos que é o próprio Messias, que é o próprio Cristo. E uma das fases desse Messias é a humilhação. Nós cristãos tradicionais aí, evangélicos, pregamos as duas vindas de Cristo. Ele já veio como quem? O Cristo humilhado, Cristo homem. E esse Cristo homem foi humilhado pelas autoridades políticas e pelas autoridades religiosas. É por isso que a gente não faz compactuação com a autoridade política e nem as autoridades religiosas no sentido ecumênico da frase, da colocação. Então o Evangelho de Marcos vai trazer Cristo interagindo diretamente com a sociedade atual do seu período e também interagindo com esses poderes políticos e religiosos. E o que Cristo está fazendo aí nesse meio, né? Porque Cristo não cabe na religião e nem no sistema político. Então nós vamos ver um pouco disso, né? Só para introduzir a mensagem, passa para mim, por favor, Gabriel. Entre o Velho e o Novo Testamento, nós sabemos, irmãos, que existe 400 anos ali de silêncio de Deus, né? Um dos últimos, ou o último profeta, ou a última profecia mencionada ao povo de Deus no Antigo Testamento foi o profeta Malaquias quem trouxe essa mensagem, né? E antes de cessar as profecias, antes de terminar tudo, Malaquias ele traz uma reflexão para nós sobre como será depois da sua própria mensagem, né? A mensagem do profeta Malaquias. Ele vai dizer, eis que, Malaquias capítulo 3, no verso 1, vai dizer assim, ó: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. De quem que Malaquias está falando nesse versículo aí, nessa parte? Ele está falando de João Batista. Eis que vou enviar o meu mensageiro e preparar o caminho. Mas
Que caminho é esse? O que estava acontecendo? Malaquias fecha suas profecias, fechou o livro de profeta Malaquias e não houve mais profecias no Antigo Testamento depois de Malaquias. Então Deus se calou por mais de 400 anos sem nenhum profeta falar para o povo de Israel. Por quê? Porque Israel buscou isso. Israel matou os profetas, Israel fez alianças políticas, fez alianças com religiosos, fez aliança com o Egito, com o próprio Egito, ao qual Deus tinha o tirado outrora da terra da escravidão e da servidão. Então Malaquias, quando Malaquias começa a pregar e a profetizar, Deus já está declarando que ele vai se calar e o povo vai viver segundo a sua própria concupiscência. Então Malaquias fala isso, que um dia vai vir aí um que vai anunciar a chegada do Messias, falando de João Batista. Passa aí, por favor. Só para a gente entender rapidinho um panorama bem rápido, tá? Então houve aí os 400 anos de silêncio de Deus, que não houve mais profetas na história de Israel. Mas só que esses 400 anos que o povo viveu segundo o seu próprio modo, o seu modo de desejo, foi catastrófico, foi caótico, foi deprimente. O que aconteceu nesse período? Aconteceu muitas coisas. A ascensão do Império Grego, né? Os gregos eles viram um novo Império Mundial em torno de 400 anos, com Alexandre o Grande. E o povo de Deus, o que estava acontecendo com o povo de Deus nesse período? Que estava sendo oprimido mais uma vez pelos religiosos e pelo poder político, né? O silêncio de Deus é marcado pelo caos dos 400 anos, né? De onde você está tirando tudo isso? Desse livro aí, ó. Esse livro é o livro de Flávio José, que é um historiador do primeiro século. Qual é a importância de Flávio José? A importância de Flávio José é que ele era um fariseu e ele era tão sério naquilo que ele escrevia, tão sério naquilo que ele relatava, que ele vai ganhar, no primeiro século, depois de Cristo, ele vai ganhar cidadania romana. Ele vai ser o principal escritor do Império Romano para relatar os feitos dos apóstolos e do próprio Cristo. Então Flávio José, que ele é fechado com o Império Romano, ele fala assim, olha, esse Jesus aí, em que essa sociedade, esse povo está anunciando, em qual os 12 apóstolos estão dizendo ele é verdadeiro, e José fala isso para as autoridades romanas, a ponto de não ter como historicamente dizer que Cristo não existe, porque a gente está falando de um cara que nem é crente, nem cristão, Flávio José. Entende? Então José é o principal nome da história do cristianismo para relatar coisas que a Bíblia nem está dizendo. Então a gente recorre também aos fatos históricos. Então, tudo isso que está acontecendo é por conta desse silêncio de Deus. Então, no silêncio de Deus, o que aconteceu? Só tragédia e catástrofe. O templo de Deus, como que estava o templo de Deus? O templo tinha sacerdotes no templo que não eram mais colocados pelo próprio Deus. Quem que colocava um sacerdote no templo? As autoridades políticas. O Estado e a união com a religião é que manipulava e fazia com que o povo fosse levado a qualquer doutrina, qualquer coisa que não a doutrina dos apóstolos, né? Então, quando a gente está falando de história, a gente tem que colocar tudo isso dentro do contexto para que a gente possa entender o que estava acontecendo nesse silêncio de Deus. Então, irmãos, quando nós buscamos, só nessa primeira parte dá para entender que quando nós buscamos a nossa própria vida, a nossa própria história, a nossa própria trajetória, segundo os moldes, os padrões do mundo, o que vai acontecer conosco? Um silêncio muito grande de Deus. Por quê? Porque Deus não trata com o soberbo. O tratamento que Deus deu para os soberbos foi falar para os fariseus, os saduceus e aqueles que eram amantes da política e da religião. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa era a resposta que Cristo tinha para esse povo. Então Cristo, quando Cristo vai aparecer, ele vai aparecer no meio de um cenário caótico, onde as pessoas estavam sendo oprimidas e desoladas, tanto por uma área religiosa ou por uma área política, social, parecidíssimo com os dias atuais. Então, passa aí por favor, só para a gente entender esse panorama aí, antes de entrar no texto. Então, é chegado o reino de Deus, né? De uma criança a Salvador do mundo. Mas preste bem atenção, o primeiro foco da nossa mensagem é dizer que Marcos vai trazer para nós um Cristo humilhado. Primeira vinda de Cristo, a vinda da humilhação. Se você não está entendendo nada
entenda pelo menos isso. A primeira vinda de Cristo é um Cristo que não é um Cristo triunfante, segundo os moldes do que é pregado hoje. É o Cristo humilhado, e nós vamos mostrar isso de acordo com os textos. Mas antes disso, é chegado o reino de Deus. E é chegado o reino de Deus aonde? Nesse cenário catastrófico de 400 anos de silêncio de Deus, Maria tem uma revelação. O anjo anuncia a ela que ela terá um filho, e esse filho não será qualquer filho, será o Messias, o Salvador do mundo, o Salvador do planeta, o meu Salvador e o seu Salvador. E Maria, como qualquer uma mulher que estivesse no lugar dela, ela exulta, ela canta, né? Então existe um Magnificat, o cântico de Maria, quando ela já está grávida e se encontra com Isabela, né? Então no cântico de Maria a gente tem lá as seguintes informações sobre qual é o estado que Maria está ali no estado de gravidez e tal. Então, o cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurada. Maria, o cântico, o Magnificat. Então começa a história de redenção da humanidade. Paulo, em Romanos capítulo 13, ele vai dizer que não há um justo sequer. Em Romanos 13 ele fala: não há judeu mais, não há Israel mais, a Israel escolhida. E também nem há gregos que possam salvar-se a si mesmo. Não há um justo sequer. Por isso que Maria já está cantando, Maria já está entendendo que a história da humanidade está mudada. Por quê? Porque o Messias está vindo, ou já é chegado o reino de Deus, que é o reino de salvação e de graça. Aquilo que a lei não pôde fazer por ninguém, aquilo que a religião, a filosofia grega que era operante na época, e os poderes políticos não podiam fazer, Cristo veio para fazer, que é salvar o homem da tirania, mas não da tirania social, na primeira instância. Marcos vai trazer para nós um Cristo que vai ser humilhado, inclusive pelas autoridades religiosas do seu período. Mas Maria está falando sim, entendendo sim desse reino, esse reino espiritual. Apocalipse declara que Jesus vem para buscar quem? A sua noiva. Passa aí, por favor. Então, dentro desse panorama de Marcos, nós entendemos aí que Cristo vai fazer uma ruptura. Em Marcos capítulo 1, a gente entende aqui que Jesus precisa ser batizado. Então, nesses 400 anos de caos, de tragédia, de desgraça que o povo está vivendo, sendo assolado e humilhado pelas autoridades tanto políticas quanto religiosas, João, lembra da profecia de Malaquias? Malaquias 3:1 vai profetizar de João. O que João está fazendo? Ele está abrindo o caminho para Cristo. Mas por que Jesus então tem que se batizar? Porque Jesus está rompendo justamente com a sua religião. Todas as pessoas que eram iniciadas, que vinham de outro povo, que era iniciado na fé judaica, já existia ali uma espécie de batismo. Então, se nós aqui do Brasil se convertemos ao judaísmo, então existia naquele período um tipo de batismo ali para aqueles que não eram judeus geneticamente falando, da linhagem de Abraão, lá como são os judeus até hoje. Então, quando Cristo se batiza, eu já ouvi 300 mil pregações, não, Cristo está dando exemplo para nós batizarmos hoje. Na verdade, Cristo está rompendo com a religião judaica, porque quem fazia isso com as pessoas que não eram judeus eram a cúpula religiosa judaica. Então, quando Cristo vem e se batiza como um cara que está pregando igual doido lá no deserto, batizando para os arrependidos ou para o arrependimento, isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque Cristo está rompendo diretamente com a autoridade religiosa do seu período, do seu país, da sua nação, que era lá os fariseus, os saduceus e outros. E Cristo vai aonde? Vai ter com João. E o que João diz para ele? Eu que deveria ser batizado pelo Senhor. João Batista pregava o arrependimento.
Então Cristo vai lá para fazer essa ruptura. Lembra da mensagem de João, como era dura e direta? Herodes sabia que João Batista era profeta, e é o último profeta. Se Malaquias fecha os profetas do Velho Testamento e 400 anos de silêncio, e quem abre o caminho é aquele que Malaquias profetizou, prediz, João também é o último profeta. Então só esse pedacinho já rompe com um monte de coisa que a gente ouve pelos profetas aí do avivamento, né? Agenor não sei o quê, Silas não sei o quê, esses caras aí, irmão, não são profetas, porque a profecia, ela é bíblica agora. A profecia é pelo o verbo divino. Então, onde estão os apóstolos do dia atual, dos dias atuais, do século 21? Estão vivos na Bíblia, os 12 estão aqui. Então, quer ter uma conversa com os apóstolos, é só ler a Bíblia. Então João, ele fala: olha, Herodes, se você quiser batizar aqui, porque lembra que em todo momento histórico, os políticos querem fazer uma associação com os religiosos. Por quê? Porque os religiosos, eles induzem a massa. Induzem mesmo, a torta é direito. Então, João fala para Herodes: você quer fazer uma aliança comigo? Beleza, vamos fazer uma aliança. Mas primeiro larga a mulher do teu irmão, se batiza arrependido se batiza, aí eu faço uma aliança com você. Essa era a mensagem de João. Não tinha acordo. O Evangelho não tem acordo. O Evangelho é duro, é pedra. Jesus veio para trazer divisão e não união. Que divisão é essa? Justamente essa divisão. Entende? Quem é que não tem conflito familiar porque você é cristão e os seus familiares não é? Isso é divisão bíblica. Se você quiser viver uma vida cristã, você vai sofrer muito mais do que viver feliz a nível social. Então João está lá igual doido pregando no deserto, igual doido na ótica dos judeus e dos seus patrícios, dos seus contemporâneos lá, e Jesus vai ter com ele. E o que acontece no ato do batismo? Uma voz do céu soa e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou quem me compraz. Jesus, Deus, aprovando o ministério de Cristo. Então, o panorama do Evangelho de Marcos é mostrar para nós que a exaltação desse menino, Salvador do mundo, vem primeiro por meio da humilhação. A primeira vida de Jesus é marcada pela humilhação. Humilhação de quem? Dos seus patrícios? Passa aí, acho que tem um mapa. Está pequeno. Jesus está lá em Nazaré. Lembra da trajetória de Cristo? Está lá em Nazaré. Quando ele se revela sendo o Messias, o que o pessoal faz com o próprio Cristo? Não mataram porque não era chegado o tempo, mas era no tempo de João Batista, de Malaquias, dos profetas. Ser profeta era semelhante a ser um bandido, um ladrão. Você era perseguido. Por quê? Porque você, em meio ao caos social, as pessoas levadas de todo jeito, as pessoas queriam ser levadas de qualquer jeito, porque o silêncio de Deus não foi à toa, foi por conta da concupiscência do seu povo, que se prostrou para ídolos, que se prostrou para os políticos e se prostrou para os religiosos. Quando Cristo se revela profeta lá, o pessoal faltou matar ele. O que ele faz? Ele desce ou sobe, né? Dependendo acho que aquele mapa está até errado a visão, mas ele vai para Galiléia. E no meio do caminho Jesus vai fazendo o quê? Milagres, curas, e vai fazendo um monte de coisa. O ministério de Cristo também é marcado pela cura e pelos milagres. Quando ele chega na Galiléia, ele já é mais bem recebido. Por quê? Porque a história do trajeto dele, da Galiléia, entre a Galiléia e Nazaré, é diferente. Está ruim mesmo esse mapa. Então o Evangelho de Marcos vai mostrar o que está acontecendo com Cristo nesse período aí, entre batismo, entre a profecia de João, entre a profecia de Malaquias, a profecia de João. Passa aí, por favor. Então o ministério de Jesus, lembre-se, é marcado pela humilhação. Nós só podemos bater no peito e dizer que somos salvos em Cristo Jesus porque ele venceu a morte na cruz. Mas o seu evangelho é marcado pela humilhação.
Então eu convido os irmãos aí para abrir a Bíblia em Marcos, se já não abriram. Marcos 14:53 vai dizer assim, ó, 53 para frente. Ele vai dizer, para que a gente entenda aí esse enredo de humilhação que Marcos está dizendo. O Evangelho de Marcos ele é bem dinâmico. Se a gente observar o Evangelho de Marcos, Jesus está no campo, depois ele vai para outro, depois ele vai para outro e vai fazendo um monte de cura. Ao mesmo tempo, Jesus está falando com um, aí o texto avança, ele já está curando o outro. Aí aparecem os fariseus, os religiosos discutindo com Cristo. E o Evangelho de Marcos é bem dinâmico. Jesus perante o Sinédrio, né? Quem era o Sinédrio nesse período? O Sinédrio era a representação aí das autoridades políticas, né? O Sinédrio, ele era feito como é o Congresso hoje. A gente estava falando ali, né, Ederson? E o Sinédrio tinha um poder muito grande. Então existiam 3 vozes na sociedade. Uma voz era o Sinédrio, a segunda voz era o poder religioso e a terceira voz era o governador. Então, para as coisas acontecerem nesse período de Cristo, existiam 3 vozes. Então, Cristo começa a curar, a fazer milagres, e as pessoas, e o Evangelho de Marcos vai falar assim, não, mas os fariseus estão dizendo, mas ele cura e faz prodígios e milagres segundo o príncipe das potestades, Deus Ebu. Jesus fala, como que eu posso curar em nome de Deus Ebu e arrancar o próprio demônio dele segundo Deus Ebu? Um reino dividido não subsiste. Então, não existe essa possibilidade. Então, pelas curas, pelos milagres, pelo bem que Jesus está fazendo, ele é levado pelos religiosos com uma acusação. Qual é a acusação? Ele diz que ele é o rei dos judeus. Olha a acusação que arrumaram para Cristo, para pegar Cristo. Por quê? Porque se ele diz que ele é rei dos judeus, César não é rei desse povo, é ele. Então ele está usurpando o lugar de César. Está entendendo, irmão? Então Jesus é levado para o Sinédrio, segundo o Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, né? E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões, e os principais, não era qualquer um que estava lá, dos sacerdotes e dos escribas. Quem eram os escribas aqui? Eram os mais inteligentes entre os religiosos, né? Os escribas eram uma linhagem dos fariseus que copiavam os textos do Antigo Testamento e produziam textos, e também produziam leis sobre os textos que não estavam na lei de Deus. Então, para o povo ter acesso à lei de Deus, precisava passar por uma camada de leis, segundo os fariseus e o que os escribas achavam da lei. E os escribas e os fariseus da época achavam que estavam fazendo bem para aquele povo, guardando a palavra de Deus em 7, 8 camadas de outras leis. Então, por exemplo, Jesus é acusado de curar no sábado. Lembra dessa passagem? E qual é a acusação? Como que você cura no sábado? Aí Jesus responde para os hipócritas: se um gado, uma ovelha sua, algum bicho seu cair num buraco, sendo no sábado, você não vai resgatar? E qual é o mal de fazer o que eu faço no sábado? O que Jesus estava fazendo no sábado? Pregando e anunciando o Evangelho, fazendo milagres, conversando com prostitutas, conversando com a história da humanidade, tomando vinho na casa dos outros. E ele foi acusado de fazer o bem no sábado. Por isso que Jesus vai dizer, no Evangelho de João é outra conversa, mas no Evangelho de João frisa melhor as conversas de Jesus com os hipócritas. Fala, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então o Evangelho de Cristo, segundo a ótica de Marcos, é marcada por isso, por esse embate em que em todo momento os fariseus e os escribas, os saduceus e outros queriam sim humilhar a Cristo. Então ele é levado para o Sinédrio no verso 54. Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores.
aquentando-se ao lume, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Olha o que os poderosos estavam fazendo tramando para matar a Cristo, mas eles não achavam. Por quê? Porque não tinha como. Tudo que Jesus respondia segundo a lei de Moisés, ou respondia segundo ele mesmo. Eu, porém, vos digo, né? Jesus falou muito isso. Então, olha só, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não era coerente. Então, irmãos, nós somos perseguidos o tempo todo. Esse é um marco de ser humano. Ser humano tem o referencial e o modelo de Cristo. O que Cristo está sendo ali? Ele está sendo humano, perseguido, caluniado, está sendo colocado à prova sem dever nada. O Marcos apresenta um Cristo ser humano. O que é ser humano? É ser igual a Cristo. Ser humano é ser referência ou referencial de Cristo. Quanto mais parecido com Cristo nós somos, mais ser humano nós somos. Mais ser humano. Então, toda vez que você quer se parecer, ou você já está parecendo muito com Cristo, preste atenção que você vai sofrer um pouquinho aí na sua história, na sua caminhada, porque é isso que aconteceu com o Messias. Primeira vinda de Cristo, essa vinda carnal, homem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. É marcado pela humilhação desse Deus homem. Está vendo que o triunfalismo aqui é bem diferente? E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Olha só como que é esse negócio aqui. Então eles começam a acusar Cristo daquilo que ele falava. Jesus falou disso, mas lembra da passagem? Ele estava falando do próprio corpo dele. Lembra disso? Passa aí, por favor, o Gabriel. Marcos 15, no verso 1, né, vamos pular aqui para a gente avançar aqui com o panorama de Marcos. Jesus, então, ele sai da presença lá dos religiosos. Lembra que está escrito aqui, ó, os principais escribas e fariseus, os principais, alguém que tinha graduação de MBA pós-doc para julgar Cristo. Então ficou ali travou, então vamos levar para a autoridade política. Leva Jesus para a autoridade política, que é Pilatos, né? Então o que Pilatos fez aí? 15, avança no texto aí, ó, capítulo 15 de Marcos, mesmo verso 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, de novo aí, está vendo eles aí? E os anciões e os escribas, todo mundo que era fera aí nas leis de Moisés, e todo o sinédrio, todo mundo, tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram à autoridade política, à autoridade romana, à autoridade do império. Entregaram Jesus lá. Qual a acusação? Vamos lá, avança aí. E Pilatos lhe perguntou: tu és, já dessas alturas já tinham acusado lá, tu és então o rei dos judeus? Aí Jesus, e ele respondendo disse: tu é que está dizendo. Por quê? Porque o reino de Cristo, irmãos, não era esse reino, não é esse reino físico ainda. Era o reino espiritual. Jesus falou nas parábolas, Jesus falou por várias vezes: olha, o meu reino é esse que estão pensando que é. Se fosse esse o reino de Cristo, Jesus fazia assim, todo mundo estava rico e muito bem. Mas a segunda vinda de Cristo, que é a vinda triunfal. Primeira vinda, ele veio como homem, eu e o Pai somos um. Jesus diz-nos quem é nos apresenta o Pai, a gente não conhece quem é o Pai. Felipe, se está tanto tempo comigo e não conhece o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, vê ao Pai. Getsemane, as autoridades vão buscar Jesus. O soldado
o soldado não, alguém que estava se preparando para ser sacerdote vai buscar a Cristo. Pedro vai lá e arranca a orelha do cara. A vida desse cara estava acabada, nunca mais ele ia ser sacerdote. Não era soldado, era alguém que estava se preparando para ser o sacerdote. Cristo vai lá e recompõe lá, faz um milagre e coloca a sua orelha de volta. Se o reino de Cristo fosse tão somente material, embora o cântico de Maria exulta que é chegado o reino de Deus, e a igreja é esse centro de revelação, a nós foi dada essa revelação que é chegado o reino de Deus, e a gente consegue enxergar isso por meio das próprias escrituras. O apóstolo Paulo vai explicar isso para a gente lá na frente. Estava tudo certo, só esses caras que estão pregando o evangelho da prosperidade estariam certo, mas não. Cadê o Cristo humilhado? Primeira vida de Cristo, e é essa que a gente está vivendo aqui, 2022 anos, a nossa primeira experiência com Deus através de Cristo na cruz. É a subsistência ou a existência de humilhação. Já foi humilhado por conta do caráter de Cristo na sua vida? Então, sorria, você é um cristão. E louvado seja Deus por isso, que você é um cristão. Temos que exultar por isso. A segunda vinda, sim, aí vai ser a vida gloriosa. Vai parar o tempo não existirá mais. Os anjos tocarão as trombetas. E Cristo aparecerá e todo olho verá. Aí é triunfante. Aí só os salvos vão estar com ele. Inclusive os salvos julgarão todo mundo posteriormente. Mas vamos aqui, senão a gente entra na escatologia aqui, a gente está no panorama de Marcos. Onde eu parei, Gabriel? 2. E os principais dos sacerdotes os acusavam, verso 3, de muitas coisas, porém ele nada respondia. Verso 10, irmãos, para correr, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Então está vendo aí, olha o que os caras fizeram aqui. Incitaram quem? A multidão, os líderes religiosos. Então essa idolatria dos líderes religiosos hoje que andam de Mercedes, carro blindado, essa patifaria toda, já existia aqui, ó. E a gente não enxerga isso por quê? Porque a gente está perdido na Netflix, na Globoplay, no que mais aí, nessas streams todas aí. Então a gente não enxerga o que está acontecendo. E é manipulado, levado por todo vento de doutrina, segundo os políticos e segundo os religiosos vigentes do tempo atual. Já estava acontecendo isso. Os religiosos incitaram a multidão. Para quê? Crucificam! Solta Barrabás! Crucificam! Solta Barrabás! Barrabás tem mais importância para nós. E Barrabás era uma ameaça para os romanos mais do que a Cristo. Sabia disso? Porque Barrabás, ele vinha dos zelotes. Nesses 400 anos que a gente citou aqui de intervalo, que Deus não fala mais com ninguém, existiam muitas revoluções. O couro comeu nesse período. E um dos pessoas que lutava lá contra o Império Romano eram os zelotes, do qual Barrabás fazia parte. Então Barrabás era uma ameaça para o Império Romano. E o que o povo pediu? Leva Cristo e solta Barrabás. E Pilatos respondendo disse, outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica, crucifica, crucifica. Jesus já tinha curado um monte de gente, já tinha pregado o evangelho, já tinha discutido com os judeus, os fariseus, com os escribas, com os religiosos. Jesus estava fazendo o quê? Abrindo o olho do povo. Falando, cara, vocês precisam ser mais inteligentes acerca da vinda do Messias, acerca do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E como está a igreja no século XXI? Levado do mesmo jeito que estava sendo levado aqui pelos escribas e pelos fariseus, irmãos. A gente só consegue entender a grandeza da revelação do título da mensagem que o pastor colocou através das escrituras. Não existe outro meio. No verso 24, e havendo o crucificado repartiam, Jesus é preso, Pilatos
lavou as mãos, lembra do episódio? Pilatos solta Barrabás, fica com medo. O texto aqui, irmão, se vocês irmãos pegarem, Barrabás sabia quem era Cristo. No Evangelho de João, a mulher dele mesmo, João relata isso. Olha, a mulher de Barrabás na noite, ela vai dizer, ela sonha e ela vai dizer, olha, esse cara aí, ele é o filho de Deus, não faz nada com ele não. E Pilatos manda açoitar Cristo, passa aí. Primeiro ele está aí perante a autoridade política. A autoridade política sabe que está errada e sabe que vai se dar mal no futuro, mas ele está com medo do que os escribas e os religiosos da época estão fazendo. Por quê? Porque os escribas têm o quê? O povo na mão, os fariseus, os saduceus têm o povo na mão. Então, com medo de uma revolução, ele vai falar, vou fazer o que o povo quer. Por quê? Porque eu não perco meu cargo, fico tranquilinho, recebendo o dinheiro que eu recebo do Estado e tendo a minha vida boa. Olha que maravilha. Pilatos pensou nisso tudo. Aí ele fala, não, vou mandar dar uma surra. Leva Jesus para ser açoitado e arrebenta Cristo. E arrebenta Jesus mesmo. Jesus volta. Não, a gente prefere Barrabás mesmo. Não, mas olha só, esse cara aí não fez nada. Não, mas a gente prefere Barrabás mesmo. Aí Pilatos, com medinho, leva Jesus para a cruz. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte para saber o que cada um levaria. Então, para que se cumpra o que os profetas já tinham dito, né? E era a hora terceira, e o crucificado. E por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. É esse rei. O ministério de Jesus é marcado sim pela humilhação. Nunca, irmãos, esqueçam-se disso. A humilhação que Cristo sofreu não é qualquer humilhação, porque Cristo não devia nada. Ele era santo, puro e não pecou. Os bandidos da cruz, eles debateram, discutiram entre eles, e um disse, mas esse cara não fez nada, nós merecemos estar aqui. E cumpriram-se as escrituras que diz, e com os malfeitores foi contado, os bandidos na cruz foi contado. Está vendo o que é a união aí, irmãos, o que o sistema faz com nós? O sistema sim faz uma lavagem cerebral. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Cristo veio para que a gente tenha nova vida, um novo respirar, um novo louvor, um novo fôlego de vida. E só conseguimos entender isso através das Escrituras, não existe outro meio. Verso 37, Jesus dando um grande brado. É um louvor que a gente gosta de cantar, Deus Pai o abandonou mesmo. Não é os teólogos que dizem isso. Jesus disse isso. Elohim, Deus meu, Elohim, por que me abandonaste? Deus Pai o abandonou. Porque a história da humanidade é uma história que começa em Deus e acaba em Deus. A história da humanidade só tem o homem como um mero coadjuvante. O protagonista dessa história é Deus. Tudo começou no Éden, o homem querendo ser livre de Deus. E foram livres de Deus. E mesmo assim, a gente observando aí o Antigo Testamento, entende que Deus sempre utilizando de misericórdia. A primeira provisão de Cristo, quando o homem peca lá no Éden, foi fazer uma roupa. E a roupa de pele de cordeiro. O cordeiro que ia ser sacrificado. Aí os caras resumem, os caras reduzem o Evangelho a: vem aqui na frente e faça oração. Senhor, diga assim, mande Deus entrar no seu coração. Isso não existe, irmão. Dê 5 pulos da prosperidade. Olha a redução do Evangelho. Dê R$10 que Deus vai te dar 20. Isso não existe, cara. O reducionismo do Evangelho é a grande marca da apostasia do tempo presente. E muitos de nós estamos nos demandando para isso. Olha só o que está acontecendo no nosso meio. Olhe para o irmão do seu lado e diga: você vai ser feliz. O que é isso? Isso é esquizofrenia dos falsos profetas. Isso não existe, é bíblico. O que a Bíblia diz? Que a primeira vida de Cristo é a vida de humilhação.
Segunda vinda, triunfante. Aí sim, a Nova Jerusalém vem ataviada. A Nova Jerusalém vem como? O João não sabe nem descrever, eu não sei descrever, então eu vou falar aqui como. A Nova Jerusalém vem para quê? Para os santos, para os eleitos, para aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Olha a diferença do Evangelho. Eu sou da linha, não sei, no Raimundo, Rodrigo, pastor, eu sou da linha da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a igreja triunfante. Por quê? Porque o primeiro reino físico e humano de Jesus, as Escrituras dizem que tudo se cumpriu. Tudo. Desde o Velho Testamento, Josué 21, 45, e nenhuma promessa, diz o texto, falhou para os filhos de Israel. Arrancaram os gigantes lá de Canaã e entraram lá e todas as promessas se cumpriram. É só olhar lá Josué capítulo 21 inteiro, mas isso que eu estou dizendo está lá no versículo 45. Malaquias, eu vou mandar o meu mensageiro e vai abrir o caminho. Aí os caras dizem, você que é o Cristo? Eu não. Eu estou aqui comendo mel, né? E vestido com essas roupas. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Mas se você quiser fazer parte da família de Deus, larga a mulher do teu irmão aí, o Herodes. O que aconteceu com o João? Cabeça na bandeja. Ministério marcado pela humilhação. Mas Cristo vai bradar na cruz. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Quem é o sacerdote agora? Isso aqui representa que você é sacerdote. Nas cartas lá de João vai falar assim, ó, você é um sacerdote real. O que é isso? Acesso direto à sala do trono. Você não precisa de nenhuma outra pessoa para falar com Deus. Mas o que nós elegemos hoje? Um pregador que fala para você dar 7 pulos da vitória, 5, sei lá o quê. Então, o que é a escada lá que a gente estava vendo? A escada do quê? A escada, meu Deus, a escada de Jericó. Tem não sei quantos degraus, se você chegar no fim, você vai ter uma vida próspera. Que é isso, cara? Isso é loucura. O Evangelho não diz isso, o Evangelho apresenta isso. Olha só. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Um centurião, um guarda, um cara que estava a serviço do império, a serviço de Roma. Ele vai dizer, esse era o Filho de Deus. Possivelmente foi o primeiro que entendeu ali o que estava acontecendo. Houve trevas na terra. Lembra que o texto diz? A terceira hora. O sol de Israel, um sol para cada um. E quando aconteceu o brado de Cristo na cruz, e foram conferir que ele tinha morrido mesmo furando com a lança, houve trevas na terra. Trevas na terra. E um monte de coisas aconteceram ali, e os próprios romanos atestam que aquilo aconteceu mesmo. Olha só. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Passa, por favor. Mas a vitória veio. A vitória veio. E observe que quando o primeiro anúncio da vitória que nós temos e nós professamos hoje vem ser entregue às mulheres. E quando as mulheres vão dar notícia aos homens, eles ficam como? Será que aconteceu mesmo isso aí? O que aconteceu? A ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas e foram lá para o túmulo. Olha só, no verso 5, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis,
buscai a Jesus, o Nazareno. E é legal aqui esse frisar aqui do Nazareno, porque Nazareno era a quebrada das quebradas que ninguém queria passar. Que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Olha o lugar onde o puseram. Até hoje lá em Jerusalém. Diz que já mudou, que não sei o que, lixo do negócio, mas olha o lugar como está. Irmão, Jesus ressuscitou e esse é o triunfo da igreja. Esse é o nosso triunfo. Esse é o triunfo de quem é noiva e de quem já fechou os olhos, já está com o Pai. E nós que estamos aqui estamos aguardando, Maranata, hora vem o Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, tudo se cumpriu. 2 Coríntios 1, 20, tudo se cumpriu em Cristo nas nossas vidas. Onde? Lei do Velho Testamento. Cumprido. O que somos agora? A noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, e aqueles que estão esperando esse grande dia, o grande dia do casamento. Apocalipse capítulo 21, 2, a nova Jerusalém desce do céu para quem? Para a igreja. Apocalipse 19, 7, as bodas do Cordeiro. Para quem é as bodas do Cordeiro? Para a noiva. Para a noiva que está esperando, aguardando ansiosamente. Estamos aguardando ainda ansiosamente ou estamos entregues a nós mesmos? Segundo o Velho Testamento, as pessoas estavam entregues a si mesmas, nas suas próprias vaidades, concupiscências, a ponto de Deus ficar quieto. Mas Ele veio de novo, resgatar e buscar aqueles que haviam se perdido. Apocalipse 5:5, lembre-se da passagem de João. João tem a visão e a grande revelação de Apocalipse, e ele chega e observa que tem um livro escrito por dentro e por fora e não vê ninguém apto. E João, ele destaca muito bem: não vejo ninguém apto no céu. Ele já está vendo um monte de coisa lá, do 1 ao 5. Mas no 5 ele vê um livro escrito por dentro e por fora, o livro da vida, e ele não vê ninguém apto para abrir lá e fazer o que tem que ser feito, julgar, falar quem vai morar com Deus, quem não vai. Ele não vê ninguém apto, ele não vê nem no céu, nem na terra, e ele ainda frisa, nem debaixo da terra. Ele não vê ninguém apto. E o que resta para João? Chorar muito. E agora? É em vão tudo isso que os apóstolos viveram, que os profetas pregaram, a crucificação. É em vão tudo isso. Então fui enganado a minha vida toda. João está nesse estado, chorando, prostrado. Aí vem um ancião e fala: João, não chore mais. Apocalipse 5:5. Porque o cordeiro e o leão da tribo de Judá, ele morreu e venceu, e é apto para abrir os selos. E João exulta e se alegra de novo. Mas para frente, João vê um monte de coisa acontecendo, e ele fala: esse povo que está vindo, João, esse povo louvando a Deus. João tem outra visão. O ancião diz para ele: esse povo está vendo da tribulação. Que tribulação? A tribulação lá de baixo. Mas não acabou ainda, acabou aqui, porque vocês estão de frente com o Cordeiro. Irmãos, a salvação para o planeta é só Cristo. Jesus é a mensagem que tem que ser pregada. Nenhum livro durou como a Bíblia dura até hoje. Nenhuma cultura durou como as Escrituras duram até hoje. É um livro que nós precisamos guardar no nosso coração, porque esse é o triunfo da igreja. Jesus se revelou por meio da sua palavra. Jesus se revelou para nós na cruz e foi entronizado como rei dos judeus. Cumpriu-se a profecia de que o rei dos judeus ia aparecer, e apareceu, mas crucificaram o rei dos judeus. O trono de glória de Cristo foi a cruz. A coroa que deram para esse rei foi de espinho. Mas o sepulcro está vazio. Tem mais alguma coisa aí, Gabriel? Se você não quiser crer pela fé, pela religião, você pode crer pela história. Flávio José, pesquisa lá, Flávio José, historiador do primeiro século, ele dá declarações absurdas do que aconteceu naquele período, e ele era um fariseu para os romanos. Nos livros apócrifos, irmãos, esse livro aqui a gente dá uma estudada de vez em quando com Gabriel, o livro de Gabriel. Nos livros apócrifos são os livros que
tem a Bíblia, esses livros aqui, segundo a tradição, eles ficaram fora do cânon. Né? Mas no livro apócrifo, ele vai dar também índices históricos para nós do que aconteceu. Julgamento e condenação de Pilatos, na carta que Pilatos escreveu para os romanos. A carta chegou a Roma e foi, olha só, a carta chegou a Roma e foi lida a César na presença de não poucas pessoas. Não poucas pessoas, então tinha bastante gente lá. E todas ficaram atônitas ao ouvir que por causa do delito de Pilatos, as trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra. E César, encolarizado com raiva, enviou os soldados para que prendessem Pilatos. Sabe o que é isso? O imperador romano alegando que Jesus era o Filho de Deus. A história está dizendo. Se não quiser crer pelas Escrituras, que é a maior revelação, a história diz que Pilatos manda prender, César manda prender Pilatos e fala assim: estava louco, por que você foi fazer isso, cara? Aquele cara era Filho de Deus. Que coisa, irmãos, que coisa. Amém, irmãos? Irmão, não se esqueça, Jesus venceu para dar vitória à igreja, e a segunda vinda sim vai ser triunfante. E melhor, todo olho verá você subindo e se encontrando com Cristo na Nova Jerusalém. Então vamos orar. O louvor vai vir aqui, ou Ada? Nós vamos orar pela cidade de Tiradentes, por aqueles que estão enfermos, aqueles que deveriam estar aqui, mas não estão, e aqueles que queriam estar aqui, mas não podem estar. Então vamos orar. Joilson, vem aqui, Joilson, ora aqui por nós, por favor, depois o Ministério de Louvor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos para esse momento, Pai, que estivemos em comunhão contigo, Pai, através da tua palavra, que possamos trazer as palavras dos nossos corações no decorrer das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, pelas crianças que estão hoje no Ministério da Música. Ó Pai querido, abençoa a cidade de Tiradentes, que possamos também transmitir a tua mensagem a toda a cidade de Tiradentes, para que ela possa realmente conhecer quem realmente tu és, Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado por cada irmão aqui presente nessa noite, que possamos ter uma noite abençoada, uma semana cheia de vida com Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pedir para os irmãos caírem de pé para esse último louvor.